Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Cristo Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares. Aqui nos reencontramos mais uma vez, em nome do Centro Espírita Augusto Silva, saudamos a todos e que durante os minutos que aqui estaremos juntos possamos refletir à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e que consigamos, através dessas reflexões, angariarmos os recursos necessários para buscarmos a aplicação no nosso cotidiano e, assim, transformarmos as nossas vidas e buscarmos implantar o reino de Deus em nossos corações, somando os esforços necessários também para colaborarmos na transição planetária e transformarmos o nosso dia a dia em dias melhores, em dias fraternos. A reflexão desta noite em torno do tema Despertar para a Vida Superior. Buscaremos juntos do nosso querido irmão Emmanuel, através da psicografia do nosso querido também irmão Francisco Cândido Xavier, estudarmos o Evangelho, estudarmos os exemplos dos nossos benfeitores espirituais que nos precederam, para que assim encontremos os recursos necessários à nossa transformação, ao nosso crescimento espiritual e, sobretudo, para que possamos colaborar na seara do nosso Mestre Jesus. O tema é sugestivo para todos nós. Vivemos momentos decisivos de transformação do nosso planeta e que exige de nós um esforço diário, cotidiano, para que busquemos a nossa cota de contribuição nesse processo de transformação e transição planetária. E Emmanuel, então, nos faz um convite ao despertarmos para a vida superior. E para que seja possível essa reflexão, Emmanuel faz uma análise no capítulo 62 do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, onde, intitulado Acordar e Erguer-se, Emmanuel fará uma reflexão da carta de Paulo aos Efésios. Então ele traz essa proposição para que nós acordemos e, posteriormente, nós nos soerguemos, para que nós despertemos para as verdades espirituais e, consequentemente, logo na sequência, nós passamos ao processo de erguermos. Erguermos-nos na escala evolutiva, erguermos-nos vibracionalmente e erguermos-nos, sobretudo, através das nossas atitudes diárias conosco e, posteriormente, com os nossos irmãos. Na carta de Paulo aos Efésios, o pequeno trecho refletido aqui por Emmanuel, no capítulo do livro Fonte Viva, ele traz o seguinte: desperta tu que dormes. É um convite. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Aqui é necessário, primeiro, nós fazermos uma pequena pausa para nos defrontarmos. Se nós estamos nessa condição daqueles que dormem ainda, ou se nós já estamos na condição daqueles que já despertaram de um sono letárgico, um sono profundo, das facilidades da matéria, daquilo que nos impede de enxergarmos a virtude, as virtudes trazidas pelo Cristo através dos exemplos do nosso querido Mestre, ou se já estamos na condição daqueles que já despertaram e já conseguem, então, levantar-se dentre aqueles que estão mortos perante as verdades espirituais, né? Ou ainda nos encontramos aqueles que se comprazem, né, com as facilidades somente da matéria, que se encontram no cotidiano, nos acotovelando uns aos outros, no nosso dia a dia, acreditando ainda que o tempo cíclico, né, ou seja, aquilo que muitos dos nossos irmãos nos apresentam, de esperarmos chegar o final de semana para desfrutarmos
muitas vezes dos vícios e das facilidades da matéria, para que na segunda-feira continuemos a nossa rotina. Ou já estamos em condições de laborarmos espiritualmente, de nos aproveitarmos das atividades, das tarefas iluminativas, da proposta trazida pelo Cristo. E qual dessas condições, então, qual dessas situações nós já podemos nos reconhecer? Nós vamos tentar refletir aqui um pouco mais. Podemos perceber, Emmanuel começa na reflexão do livro Fonte Viva com a seguinte afirmativa: há milhares de companheiros nossos que dormem. E são os exemplos que nós trouxemos aqui inicialmente. Vários dos nossos irmãos se encontram ainda fixados nos convites da matéria. E várias das estruturas que a matéria nos apresentam. Muitos de nós ainda dormimos presos às questões de castas familiares, questões das relações meramente de trabalho material, de estudo material e do cotidiano, né? De buscarmos, às vezes, no processo ainda educativo dos nossos filhos, as facilidades ou as posições sociais, e até mesmo nós nos alimentamos dessas posições, das disputas nos nossos locais de trabalho, por um cargo ou pela riqueza material, e, segundo a percepção de Emmanuel, somos companheiros ainda, são companheiros que ainda dormem, né? Dormem perante as verdades sublimes, ou a condição da nossa natureza espiritual. E precisamos aqui, então, neste momento, fazermos essa autorreflexão. Se em algum momento nós voltamos para a cama e bebemos dessa fonte aí das questões materiais para nos distrairmos e perdermos aquilo que é o convite do Cristo. E mais ainda, logo na sequência, Emmanuel traz essa reflexão. Não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Ele aprofunda um pouco mais, né? Se nós já despertamos, será que nós já despertamos para essa obrigação de fazermos algo em benefício do progresso coletivo? E aí nós nos lembramos da questão do Livro dos Espíritos, 132, a questão 132 do Livro dos Espíritos, que tem o objetivo da nossa encarnação, de nós nos reconhecermos como aqueles que buscam o seu aperfeiçoamento moral. Em determinado momento, para nós, isso pode parecer uma missão, para alguns, para outros, é uma expiação. Expiação, sobretudo, se ainda nos iludimos com as questões materiais e não reconhecemos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza e, sobretudo, a nossa hereditariedade divina. E se já reconhecemos esse novo estágio, né, já caminhamos até aqui e reconhecemos esse processo de que somos filhos de Deus, que estamos aqui buscando a nossa ascensão espiritual, já nos reunimos em condição, então, como continua na questão 132 do Livro dos Espíritos, e depois Kardec continua em seus comentários, de assumirmos a parte que nos cabe na criação. E aqui nós temos, então, a distinção. É necessário refletirmos aqui. Se estamos dormindo na matéria, ainda, se estamos dormindo para as verdades espirituais, esse é um ponto. Ou se já despertamos e nos erguemos para assumirmos o nosso processo de desenvolvimento individual para as verdades sublimes, as verdades do Espírito, e depois para o próximo estágio, de nós fazermos algo em benefício do progresso coletivo. Então, são 3 estágios aqui, se pudermos, então, trazer como reflexão.
se nós reconhecermos se estamos ainda dormindo para as questões do espírito, se já acordamos e estamos cuidando somente do nosso progresso individual, ou se já estamos passando para o próximo estágio, de cuidarmos para o benefício, fazermos algo em benefício do progresso coletivo. Porque quando nós refletimos com os nossos irmãos, percebemos que existe dois pontos principais aí desse grande projeto de transformação espiritual ao qual todos nós nos submetemos ao longo das nossas várias reencarnações. De nós entendermos que existe o nosso processo de transformação e, consequentemente, evolução espiritual individual, e também o próximo estágio, que é o nosso processo de transformação e desenvolvimento e processo de soerguimento espiritual também coletivo. Então, são dois pontos importantes para que nós nos encontremos, então, em qual estágio. E aí vamos continuar refletindo junto de Emmanuel, já com a contribuição de uma das questões do Livro dos Espíritos. Aqui Emmanuel fala, não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Se nós não estamos fazendo nada para beneficiarmos ou para colaborarmos no progresso coletivo, ainda estamos pautando o nosso atual estágio evolutivo ou a nossa atual experiência encarnatória ainda somente nos interesses individuais, onde talvez o egoísmo ainda impera no nosso cotidiano. E aí, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos irão nos ajudar, então, a reconhecermos se ainda o egoísmo ele faz parte do nosso dia a dia, e isso talvez é o que nos impede de despertarmos para as verdades espirituais, as verdades sublimes. Lá na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual se pode considerar o radical, ou seja, aquele que talvez nos impede de desfrutarmos de um novo estágio na escala evolutiva? E os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, que é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há o egoísmo. Então, se nós pensarmos nos vícios, a preguiça, a gula, a luxúria, entre outros vícios, né? A maledicência, a mentira, nós vamos perceber que o egoísmo ele está incrustado, ele está aí reinando dentro dessa perspectiva, porque ainda não compreendemos, e talvez inicialmente, a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência, e tampouco compreendemos que deveremos colaborar para um processo de mudança, de transformação individual e também coletivo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Aqui é importante refletirmos junto dos espíritos que para vencermos o egoísmo, teremos então que buscarmos compreender a causa do egoísmo ainda estar tão presente no nosso cotidiano. Se é pelo fato de nós, talvez, não reconhecermos a nossa verdadeira essência, de não nos reconhecermos que somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma experiência corporal e que isso talvez seja um impeditivo para avançarmos, se isso é uma causa, é necessário, então, através da autorreflexão, através de nós observarmos ao nosso entorno e, principalmente, de nós observarmos os principais desafios que a vida talvez nos impõe, para percebermos, então, a natureza das dificuldades que estamos compartilhando no nosso cotidiano, seja dentro das nossas casas, com os irmãos
que convivemos no nosso dia a dia, seja também refletirmos com as provas e as expiações que surgem no nosso dia a dia, nos nossos locais de trabalho, de nós compreendermos, então, qual que é a nossa cota de contribuição para que isso se apresente de uma forma tão premente e que aí, talvez, tenha a necessidade de um esforço nosso maior para vencermos esses processos. E aí, como vencer, então, de fato, esse egoísmo? Como vencer, de fato, então, as provas e as expiações que ora se apresentam no nosso dia a dia, que é um convite, então, para superarmos o egoísmo que tanto nos alardeia e tanto nos traz dificuldades. Na questão 917, né, Kardec pergunta: qual o meio de destruirmos, então, o egoísmo? Qual a forma, né? Como podemos, então, superar a chaga, a chaga da humanidade, né? Como nos fala Emmanuel também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário que nós, espíritas, nos esforcemos para extirparmos do nosso coração. E aqui os espíritos nos falam, então, nos trazem o roteiro, né? Qual o meio de destruirmos, então, o egoísmo? Primeiro, eles falam, então, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. É interessante nós observarmos, então, também o que Emmanuel nos traz no livro O Consolador, quando ele traz lá a perspectiva das duas asas que nos fará avançarmos na escala evolutiva, avançarmos de uma forma substancial no nosso processo de transformação e de mudança, né, para um novo estágio evolutivo. Emmanuel, lá no livro Consolador, nos fala que as duas asas que fará com que nós avancemos, então, tanto o conhecimento, ou seja, avançarmos intelectualmente, também como avançarmos moralmente. São as duas asas que precisam de ser desenvolvidas para atingirmos um equilíbrio e, assim, consequentemente, nós tenhamos condições de superarmos, por exemplo, o egoísmo. A partir do momento em que a vida moral for predominante sobre a vida material, ou seja, a partir do momento em que eu utilizar todo o conhecimento, todo o intelecto, do ponto de vista, colocar isso a serviço do coletivo, como nos falou anteriormente, Emmanuel, no livro Fonte Viva, nós provavelmente estaremos utilizando todos os conhecimentos que sejam científicos, né? Vivenciamos isso agora recentemente, onde buscamos superar, né, os desafios da pandemia, onde todos os esforços da humanidade pôde ser convergido para o bem coletivo. Então, os esforços, tanto de ordem administrativamente, né, do ponto de vista governamental, cientificamente, o esforço dos cientistas, dos laboratórios farmacêuticos, desenvolver a tecnologia para que nós pudéssemos superar, vencermos, né, a pandemia e o agora, recentemente, a Organização Mundial da Saúde sinaliza de que nós estamos superando isso de forma coletiva em nossa sociedade. Os desafios foram enormes, mas a vida moral, ou seja, coletivamente nós tivemos um esforço, guardadas as devidas proporções, para que nós pudéssemos superar esse grande mal coletivo, esse grande mal que tantos desafios e tantas dores trouxe para a nossa sociedade. E, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. É de nós reconhecermos de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E que nós, então, deveremos envidar todos os esforços para que nós superemos, individual e coletivamente, e assim consigamos trazer harmonicamente
um estágio positivo para que possamos conviver de uma forma mais ordeira e harmônica. E aí continuamos, né? Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, traz essa seguinte afirmativa. De maneira geral, assemelhamo-nos, né, a mortos preciosamente adornados. Como podemos trazer, então, um exemplo, né, para que seja possível entendermos essa frase de Emmanuel? De maneira geral, é como se nós fôssemos mortos, preciosamente adornados. E aí nós vamos utilizar o exemplo de Lázaro, e aí também do livro de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, teremos a possibilidade de entendermos um pouco mais o que seria, então, essa frase, né, de Emmanuel. De maneira geral, assemelham-se a pessoas mortas, né, preciosamente adornadas. É como se nós estivéssemos preparados, embalsamados em túmulos. E aí, Martins Peralva nos ajuda a entender a alegoria dessa passagem, o simbolismo dessa passagem. A pessoa adormecida ou morta para a verdade transcendente terá como Lázaro de acordar, de erguer-se, de caminhar sob a influência de fatores sutis e variados. Por mais que Lázaro tenha convivido com Jesus durante um tempo, num certo momento ele pareceu adormecido ou morto para as verdades sublimes. E foi necessária uma intervenção ostensiva do Cristo para que ele pudesse soerguer-se da, da morte momentânea do corpo físico, para que ele pudesse, então, passar a um novo estágio. Será que nós, talvez, em algum momento, não nos apresentaremos como Lázaro para as verdades superiores? Será que num determinado momento nós talvez não estaremos apresentando estágios desafiadores no nosso cotidiano, onde talvez pareceremos pessoas mortas aos olhos da sociedade e que necessariamente precisaremos de uma intervenção um pouco mais expressiva dos nossos benfeitores espirituais? É o que vamos ver adiante. E Martins Peralva continua nos ajudando a refletirmos. O despertamento, ele é gradativo e se condiciona ao funcionamento equânime e perfeito das leis naturais que regem a evolução. O despertamento é gradativo e se condiciona ao funcionamento equânime e perfeito das leis naturais que regem a evolução. Na natureza, nós não temos os saltos, né? Nós temos os processos lentos, graduais, mas decisivos. E ele continua: ninguém desperta instantaneamente. Ninguém se ergue de um momento para o outro, do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém despertará da noite para o dia. E nós percebemos, então, o porquê que nós enfrentamos vários desses desafios no nosso cotidiano. Porque as dores, ora se apresentam no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, com as pessoas com as quais convivemos, se apresentam nos nossos locais de trabalho, porque lá também na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos nos asseveram que para o nosso processo evolutivo ocorrer, para que nós possamos caminhar, todos nós precisaríamos estar submetidos às vicissitudes, todos nós precisaríamos estar submetidos às leis naturais para que pudéssemos, então, despertar de forma que seja possível para que possamos, então, caminhar de forma decidida, sem vacilar, e assim tenhamos condições de sairmos do túmulo de nós mesmos.
da escuridão que talvez ainda habita em nossos corações, da ignorância que talvez nos impede de sermos mais assertivos nas nossas condutas, nas nossas contribuições verbais, para que possamos então testemunhar com Jesus. Então, em alguns momentos será necessário um impulso, um magnetismo, uma colaboração dos nossos irmãos, como nos diz os nossos amigos espirituais. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Ninguém, após levantar-se, conseguirá desenfaixar-se com facilidade sem o concurso de amigos e benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Precisamos compreender as nossas limitações. Precisamos compreender de que, por vários estágios reencarnatórios, nos equivocamos. E esses equívocos, como que se cristalizassem no nosso psiquismo, que nos impedem, então, de forma extremamente complexa, que nos impedem de caminharmos com o Mestre, de caminharmos com Jesus. E aí, nós contamos com os nossos benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles nos apresentando os desafios de ordem provatória ou expiatória, sejam eles nos convidando a processos missionários. E como está registrado no livro Paulo e Estevão, esses convites, lá na introdução do livro Paulo e Estevão, esses convites nos surgirão de forma sutis no nosso dia a dia. Todos os dias nós teremos a oportunidade de despertarmos para as verdades sublimes e de despertarmos, sobretudo, para darmos a nossa contribuição através do nosso testemunho, através da nossa dedicação a colaborarmos com Jesus nas nossas tarefas mais corriqueiras, seja no cuidado com os nossos lares, seja na educação dos nossos filhos, seja na colaboração com os nossos companheiros em nossas residências, com os nossos companheiros em nossos locais de trabalho, para que demos o testemunho, então, de que somos seres espirituais e que momentaneamente caminhamos na matéria e que já apresentamos a espiritualização das nossas atitudes, do nosso falar e do nosso agir, para que assim tenhamos condições de nos erguermos e caminharmos com Jesus. E Emmanuel então continua. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Vai chegar um momento, então, em que queremos, falar das verdades sublimes. Que vamos querer falar, Senhor, eu aprendi com você. Agora, de fato, eu já entendo as suas verdades. Mas só o louvar, só dobrarmos o joelho, só passarmos para aquele estágio contemplativo, às vezes, nos templos, em nossas residências, só isso não é suficiente. O estágio contemplativo de louvor, ele não é o suficiente. É necessário um estágio mais ativo no processo. Como nos diz Emmanuel, é preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então é necessário que num momento oportuno, onde já entendemos as verdades sublimes, sejamos então tarefeiros junto com o Mestre, que possamos dar a nossa cota de contribuição diariamente, como nós falamos, nas nossas tarefas mais singelas, mas que nós não vacilemos mais. E que sejamos sempre aquelas pessoas com as quais os nossos irmãos podem contar. Nas atividades das mais corriqueiras, como nós falamos, e nas atividades das mais complexas. Que sejamos fiéis trabalhadores da seara de Jesus,
prontos a darmos o nosso testemunho, para que caminhemos e lembremos que é necessário caminharmos com os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos impõem as dificuldades das mais severas, porque é chegado o momento de nós, de fato, transformarmos os nossos corações, implantarmos o reino de Deus em nós, para que assim possamos colaborar também com o nosso amado Mestre nesse estágio tão especial pelo qual passa o nosso planeta. Porque se nós planejamos o nosso atual estágio reencarnatório, sabedores desse estágio tão complexo pelo qual passa o nosso orbe de transição planetária, é porque nós temos esse compromisso de colaborarmos de uma forma mais premente e assim não nos esqueçamos desse compromisso. E como nós vamos fazer isso, né? Não basta recomendarmos os nossos irmãos para que eles também se reergam, para que eles acordem, para que eles saiam, né, do estágio do sono profundo. Porque é necessário, então, que nós tenhamos consciência do que Emmanuel nos fala. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Como que nós fazemos isso? É dando o nosso testemunho, é fazermos esse processo. É mostrando que nós já despertamos para as verdades sublimes. E através da paciência, através do perdão, através da renúncia, da resignação, através da fraternidade, colaborando, né, com a caridade na sua acepção mais pura, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Praticando a caridade no nosso cotidiano e demonstrando através das nossas atitudes que nós conseguiremos estender as mãos para os nossos irmãos e assim implantarmos esse roteiro seguro para que possamos, então, caminharmos com Jesus. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio aos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. É necessário, então, improvisarmos os recursos, seja com as parábolas do Evangelho, né? Como Jesus utilizou dos recursos necessários, né? Improvisarmos com os recursos dos quais nós temos a oportunidade no nosso cotidiano de lançarmos mão. Utilizarmos desses recursos, sobretudo lembrando-nos que estamos aqui dispostos a colaborar com os nossos irmãos, colaborarmos no nosso dia a dia para que possamos, assim, de fato, darmos a nossa cota de contribuição e lembrarmos do que nos disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, despertando nós que ainda dormimos, reconhecendo que temos essa possibilidade de nos despertarmos todos os dias, de nos levantarmos dentre os mortos e o Cristo nos iluminará. Termos essa humildade de sabermos que por vários momentos ainda estaremos alimentando a escuridão ainda em nossos corações, mas que e nesse esforço diário em que nós fizermos para nos levantarmos dentre os mortos, poderemos beber na fonte do sol inesgotável que advém do nosso querido Mestre. E assim repetiremos, né? Acordemos para a vida superior. Poderemos acordar para a vida superior todos os dias, levantando-nos na execução das boas obras, na execução daquilo que somos convidados, como nós falamos, nas tarefas das mais corriqueiras. E o Senhor nos ajudará para que assim
possamos ajudar os nossos irmãos. É necessária a humildade de reconhecermos que muitas das vezes nós ainda caminhamos dentre os mortos para as verdades superiores. E quando nós fizermos esse esforço diário, quando ao acordarmos do nosso sono refazedor do corpo físico e pensarmos, hoje eu posso levantar-me dentre os mortos e aceitar a oportunidade de caminhar com Jesus. Assim nós contaremos com o concurso dos nossos benfeitores. Então teremos condições de colaborarmos com os nossos irmãos. Tendo a oportunidade, então, diária de entendermos que somos aqueles que caminham uns com os outros, porque estaremos cuidando do nosso desenvolvimento, do nosso processo de despertar individual e coletivo, consciente de que podemos acordar para a vida superior e levantarmos para a execução das boas obras, e o Senhor vai nos ajudar com certeza para que possamos ajudar os nossos irmãos. Sejamos, então, instrumentos do Cristo, aonde quer que estejamos, pois o Senhor conta com as nossas mãos operosas para implantarmos o reino de Deus em nossos corações e, assim, consequentemente, apoiarmos os nossos irmãos, na certeza de que somos fiéis trabalhadores da seara do Cristo. Muita paz, queridos irmãos, e que possamos em breve nos reencontrarmos em mais uma oportunidade. Gratidão a todos.